Quero dizer para vocês que hoje eu estou fazendo 50 anos. Eu nasci no São Pedro do Paraná, moro em Porto Velho. E para dizer desses 50 anos que eu estou fazendo, graças a Deus nunca precisei ir em médico, não tomo remédio. É um fato que eu agradeci a Deus por ter chegado nessa data. É complicado hoje, sem ter problema. Então, eu quero prestar uma homenagem, que eu sou de Porto Rico, Paraná. E eu cheguei lá em 1968, com 2 anos de idade. Meu pai comprou um sítiozinho, uma chácara, próximo a Porto Rico. E nós morávamos no meio de duas fazendas, a fazendinha do Mariano e do Manuel Cardoso. E quer dizer, naquela época, que o prefeito de lá, o saudoso Manuel Romão Neto, vou mostrar aqui, saudoso Manuel Romão Neto, vou ver o lugar que não pega aqui assim, ele e o governador. Mais embaixo, coloquei aqui, que ele estava no meio da multidão, né? Isso foi em 1975. E meu pai também estava nessa multidão lá. Então, isso aqui é uma recordação, uma homenagem a Manuel Romão Neto, um grande prefeito. Ele fazia questão, dia 12 de outubro de 1974, eu me encontrava no primeiro ano, na época da ditadura. Ele fazia questão, dia 12 de outubro, ir na escola e fazer o discurso lá, agradecer todo mundo. Ele era um prefeito voltado à população, fazia muito ele pela população. Ele ajudava os pobres, e eu me lembro bem na época, ele mandava mantimento para o pessoal que morava na ilha. Eu acho que ele foi um dos melhores prefeitos de Porto Rico. Ele ia pessoalmente nas obras. Ele tratava o cidadão como cidadão, recebia o cidadão no seu gabinete. Era... Meu pai sempre comentava sobre isso. Então, a família Romão Neto foi um grande prefeito, Manuel Romão Neto, que morreu em serviço, né? Ele foi levar um pessoal numa Kombi de doente para Curitiba e lá acabou sofrendo um acidente. Bom, e eu quero dizer assim que eu fui lá na época mais difícil, no tempo da geada, a enchente de 1975. Então nós ficamos numa situação muito difícil no sítio. E me lembro que o pai, na época de 1975, naquela enchente, deu muita piracema de corimba. E meu pai pescou muito. Eu acho que a gente passou uns 4 anos comendo corimba. Meu pai lotou uns 2 cômodos de corimba charqueada. E na época da ditadura. E nós estávamos passando um pouco dificuldade lá. Eu lembro, a gente comeu muita corimba. Eu não aguento mais ver corimba. Então, foi criado assim. Meu pai é um cara sempre que foi batalhador e nós fomos pescador também. Até eu fiz um barquinho aqui para demonstrar, né, o pescador aqui. Isso é no Porto Rico, Paraná. Umas obras. Tá cheio de pozinho. Então eu fui pescador também. E meu pai também foi pescador. Então essa aqui é para homenagear a Jorge Rangel de Souza, também meu pai. E a gente vê quanto tempo passa. O tempo é precioso. Você tem que saber aproveitar ele a cada momento. Porque quando você se assusta, poxa, ficou no passado já. E fala, poxa, parece que era ontem. Então a coisa anda. E é isso que eu quero dizer. Prestar essa homenagem a Porto Rico e a Manuel Romão Neto, um grande desbravador, Luiz Borges,
Luiz Borges de Oliveira. Ele merecia ganhar um nome, não tem uma rua com o nome dele. Ele foi um cara que desbravou Porto Rico. Jorge Rangel, Manuel Cardoso, Mariano, o 101, o pescador mais famoso de Porto Rico. Cadê que tem o nome da rua? A rua que merecia ter o nome dele tem outro nome de outro cara. Aquela rua ali não era para ser Corchete. Aquela rua ali que dá direção ao Clube dos Mela, ali era para ser o 101, o Joaquim. Ele está na fama do pescador que pescou o peixe maior do Rio Paraná. Foi na época o peixe de 101 quilos, por isso passou a ter o apelido de 101. Então tá na lenda até hoje. Mas eu caminhei ali e vi aquela rua com aquele nome. Eu acho que os caras deveriam ter analisado melhor a história. O Manuel Cardoso, poxa vida, foi um delegado, foi um homem exemplar em Porto Rico. Manuel Lopes, tá certo, tem lá do Manuel Lopes. A não ser que eu esteja desinformado, me desculpa, mas eu acho que ali tinha que ser a rua Joaquim, que é o 101. É bem merecido se fosse. Eu deixo uma correção para vocês aí, viu? E o meu pai, o Mariano, o Jorge Rangel de Souza. Meu pai entrou ali em 68. Eu, inclusive, meu pai, eu cheguei ali com 2 anos de idade e nós enfrentamos ali carrapicho, meu amigo, que tinha naquelas áreas ali que meu pai foi comprando as datinhas, foi emendando e fez uma chacrinha. Então, eu acho que merecidamente vocês tinham que rever isso. E eu lembro certinho dali os detalhes dessa história do grande prefeito que Porto Rico teve. Eu acho que é isso aí, é válido vocês rever um pouquinho. Bom, que eu deixo para vocês que se fortaleçam em Deus, porque Deus é tudo, meu amigo. Nós não vamos ficar aqui não. Aqui nós estamos de passagem, nós precisamos de lugar para amparar a nossa eternidade. Pensa um pouquinho, tá bom? Jair Rangel, de Porto Velho, Rondônia, para Porto Rico, hein?